Agora nós vamos iniciar, então, a programação de palestras que tem como tema Comportamento do Consumidor 2022, Compreensão e Aplicação na Joalheria. E aí vem aqueles questionamentos. Por exemplo, a sua empresa se transformou nos últimos 2 anos? Você já conseguiu identificar as novas exigências dos públicos consumidores? Como essas mudanças impactam o mundo da joalheria? Nessa palestra de abertura, a consultora Patrícia Santana trará em cena os gostos e desgostos da contemporaneidade e jogará luz aos cenários que em breve vão se desdobrar no Brasil a partir das mudanças do comportamento do consumidor. Trata-se de um convite ao século XXI e toda a sua complexidade. Patrícia Santana, que já está aqui no palco, quase ao meu lado, ela é fundadora e CVO da Tendere, Pesquisa de Tendências e Soluções Criativas, liderando um time de pesquisadores e consultores para os mais diferentes desafios. Atuou como geradora de inovação e insights para a CIA, Renner, Samsung, Senai e Senac São Paulo, Sebrae, entre outros tantos. É bacharel em Ciências Sociais pela Unicamp, especialista em Museologia pela USP, mestre em Antropologia e doutor em História da Arte, ambos pela Unicamp. É docente na pós-graduação de Negócios e Marketing de Moda da Faculdade Santa Marcelina. Um breve currículo. Seja bem-vinda, uma salva de palmas, Patrícia. Agora o palco é todo seu. Bem, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, BGM, como um todo, parceiro antigo já, a gente já faz um tempo. Acho que uma das primeiras palestras via Tendere que a gente deu foi nesse palco, Transamérica, há muitos anos atrás, então, para Feninger mesmo. E eu acho que uma das coisas legais é estar justamente aberto para essa transformação que a gente está vivendo. Não é fácil. Transformação tira a gente do lugar confortável, tudo dava certo, né? Eu estava fazendo daquele jeito, as coisas iam, estava ali pagando minhas contas, né? Estou feliz daquele jeito. E veio a pandemia e virou tudo de ponta cabeça. Sim e não, né? Ponta cabeça, por um lado, é verdade, porque a gente teve que rever uma série de atitudes que a gente estava tendo até aquele momento, inclusive como negócio, inclusive posturas pessoais, posturas sociais, né? Uma série de posturas a gente teve que rever do que a gente estava fazendo da vida, né? Da vida profissional, e a gente também teve que rever uma série de outras possibilidades. Então, a gente vai falar hoje sobre o comportamento do consumidor, porque para a gente pensar futuro, para a gente entender o que a gente está enfrentando hoje, a gente tem que entender quais são as transformações que o nosso comprador e o nosso utilizador dos nossos produtos, né? É ele que está usando, né? Quando a gente fala de consumo, o consumo é um guarda-chuva, né? Um guarda-chuva de compra, de uso, né? E até de desfazer também. Então, como que a gente está se relacionando? Como que a gente está usando? Como a gente está vivenciando esse universo das joias, né? E, para isso, é necessário a gente dar um mergulho, na verdade, em como que as pessoas foram afetadas pelo mundo, né, pandêmico, como isso transformou e como isso transformou o mundo e como isso transforma, então, o consumo ligado diretamente à joalheria. Bem, acho que essa frase do Rosa é ótima para a gente começar, porque a gente está vivendo esse mundo de uma série de sensações, de sentimentos, de novas atitudes que a gente precisa ter e que, às vezes, a gente nem nomear sabe direito, né? Então, eu não sentia nada, só uma transformação pesável. Muita coisa importante, falta nome, né? Então, a gente ainda não consegue nomear praticamente as coisas que a gente está nesse processo de transformação. O mundo que a gente está entrando é um mundo mais complexo, é um mundo bem mais cheio de regras, às vezes, por vezes, outras regras caíram de vez, e é importante a gente entender que os cenários incertos que nascem nessa pandemia, eles ainda vão continuar durante um bom tempo. Não incertos só do ponto de vista da saúde, né, que não é pouco, é bastante, mas não só desse ponto de vista. Mas, na verdade, com essas transformações de comportamento das pessoas, do que são os valores mais importantes, inevitavelmente a gente também não sabe como que as pessoas vão vivenciar. Então, elas vão viver como? Elas vão para onde? Só para vocês terem uma ideia, a gente tinha uma tendência muito forte das pessoas comprarem cada vez apartamentos menores, cada vez espaços mais diminutos para viver.
E o que a gente viu com o início da pandemia foi justamente um boom das pessoas se livrando ou deixando esses apartamentos em Airbnb e indo morar, na verdade, em lugares maiores, né, em lugares que tem circulação, que você consegue vivenciar, né, ter sol, ter uma forma de um quintal, né, para poder justamente ter um pouco mais de respiro. Então a gente vê que os cenários incertos eles são um start para a gente pensar um novo momento mesmo. Estabeleceu novas rotinas, novos comportamentos, e o resultado? A gente percebeu que a gente consegue se adequar. A gente reclama, é normal, né? Mas essa reclamação, sempre lembre o seguinte, né? O tempo que você gasta reclamando, você podia estar dando solução. Então, essa reclamação ela faz parte, porque é um processo de como é que eu vou lidar com essa nova situação que eu estou. Mas a gente consegue dar soluções, né? De certa maneira, todos que estão aqui hoje são pessoas que conseguiram passar por todo esse processo, que estão ainda se reinventando, que estão pensando como que a gente vai trabalhar 22 e 23, porque é pensar 22 e 23 justamente como algo que a gente não sabe como é que vai ser ainda, né? Como o Manuel falou, né? Com um otimismo pé no chão, né? Não um otimismo, né, completamente infundado, mas um otimismo, sim, de controle, né, desse momento que a gente está vivendo e podendo ir para outro lugar. Então, a pandemia ela mostra o quê? Ela acelera processos, muda completamente o julgamento das pessoas, e é aí que entra, é um dos elementos justamente de composição, de decisão de compra, né? Então, o que é importante agora? A joia ainda é importante? Né, como ela é importante? Qual o lugar da joia agora na vida das pessoas? Né? Tem mais competição? Tem menos competição? Como se dá essa competição efetivamente? Né? Então, isso realmente vai acontecer. A mudança de julgamento das pessoas se deu por diversos motivos. Né? E o cenário do consumidor mudou. Será que você tem consciência de como o seu ou as suas segmentações se transformaram? Já parou para colocar tudo isso no papel? Às vezes parece, né, tipo, mas eu estou vivendo isso, eu tenho que apagar fogo todo dia. Eu sei como é que é, a gente tem que trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Mas como que a gente consegue enfrentar isso? Muitas vezes é dando uma parada realmente e olhando, né? Quem que continuou comprando? Quem deixou de comprar? Quem são os novos que acabaram de chegar? Como que eu cheguei até essas pessoas, né? Como que eu posso explorar mais esses novos públicos que estão surgindo? E aí a gente percebe justamente que nessas transformações a gente passa a viver com uma ansiedade constante, né? Então nunca vimos tanta gente falando sobre problemas de ansiedade, e isso tem a ver com a gente pensar como que as pessoas estão comprando, né? Ansiedade atrapalha gatilho de compra, por exemplo, né? Se você está ansioso, você não consegue decidir, né? Você vai deixando para depois essa decisão. A luta por representatividade passa a ser algo não mais pequeno, mas imenso, né? Então, algo que realmente transforma. Quem nunca viu, veja, né, o documentário recente sobre a Victoria's Secret, que mostra justamente essa coisa de ficar apegado a um formato tradicional. Não adianta, né, só está derrubando a marca, e mesmo assim as pessoas ficam ali batendo o pé, falando, vou continuar do mesmo jeito. Esse mundo que você quer do mesmo jeito não existe mais. O século XX acabou. Os padrões de beleza que eram do século XX não funcionam mais. O jeito de pensar, a ostentação, o luxo também modificou. Então, a gente precisa realmente estar atento e aberto para essa transformação. Pode doer no começo, mas é algo que vale a pena a gente estar aberto justamente para crescer, para transformar. Né? Estar nesse mundo, né, que exige que a gente seja mais empático, mais responsável por todo o processo. Ser flexível e se adaptar a todas as possibilidades, né, de dificuldades que vão se apresentando cotidianamente. Isso realmente é algo que a gente consegue demonstrar. Bem, então as barreiras sanitárias elas são coisas tão absolutamente cotidianas a partir de agora que, na verdade, a gente tem quase como se fosse o mesmo ritmo, né, que a gente viu crescer, né, no universo de antiterrorismo, a gente também vai ver isso para sempre agora. Né? Não vai mais diminuir, não vai abandonar, né, é algo que ainda vai durante um bom tempo, são práticas mesmo. Né? A gente tem uma série de elementos, né, que valem a pena a gente destacar nesse momento de transformação para o século XXI. Dois grandes, vamos dizer, temas afloram durante esse momento da pandemia e que, para sempre, vão estar grudados
cravados mesmo dentro dos consumidores. Um é a temática de responsabilidade ambiental e social. Isso passa a ser algo cada vez mais exigido por N, né, clientes finais. Então, não tem mais como a gente escapar desse debate? Não tem. Mas isso vale a pena? Bem, já faz um tempo que a gente está justamente debatendo e falando sobre isso junto à cadeia, né, de joalheria, e, na verdade, a gente percebe que sim. Então, as barreiras sanitárias, a ciência como base para a gente não se livrar, na verdade, não cair em armadilhas. Então, essa ideia justamente de segurança, né, sanitária e também a própria segurança tecnológica, tudo isso passa por esse olhar científico, visão crítica do mundo. A transformação digital, que é um elemento, é o segundo grande assunto que a gente vai tratar, mas não do ponto de vista comercial, e sim do ponto de vista do comportamento. E a emergência climática, né, que é justamente a temática do meio ambiente, que não tem como a gente escapar mais. Então, nesses cenários futuros, né, quando a gente pensa o mundo como um todo, a gente tem 3 grandes macro tendências, né, começando da mais pungente, da mais forte, que é a digitalização radical, onde a gente não consegue mais se livrar de maneira alguma desse mundo, né, que hoje em dia está na palma da mão, literalmente, que já está intrincado dentro do nosso ouvido, que a gente já não se livra realmente desse universo. A meta equilibrista, então, a questão de uma busca por uma vida mais equilibrada, por uma vida, né, de qualidade, isso é uma temática que veio com muita força ao longo da pandemia e também não vai mais desaparecer. Então, as pessoas vão buscar qualidade de vida altíssima o tempo inteiro, é constante, né? Então trabalha muito, fala, nossa, preciso equilibrar isso com descanso, mas fico muito no lazer, não, preciso equilibrar isso com dar atenção para de repente para a família, ou então dar atenção para a sociedade, e assim por diante. Essa ideia de equilibrar as forças, né, da nossa vida é algo que as pessoas realmente vão buscar como forma de construir o bem-estar. E a incerteza cotidiana, né? Então a gente tem isso. Isso aqui são sinais mais fracos, né, quando a gente pensa nesse universo da incerteza cotidiana, e o mais forte da digitalização radical. A digitalização radical vai trazer muitos impactos para a gente, né? Então, num contexto mundial geral, a gente tem o impacto da pandemia, gerando todos esses que a gente falou até agora. A gente descobriu que a sociedade é, sim, super adaptável, a gente consegue enfrentar a problemática, né, a gente, às vezes, perde algumas coisas, né, quando a gente se livra do passado, quando a gente supera problemáticas do passado, mas a gente está ali enfrentando e tentando justamente um novo espaço. Novos hábitos e novas sensibilidades nascem. E quando a gente fala de sensibilidade, é bem importante vocês ficarem atentos, porque isso gera novas motivações de compra, por exemplo, a aceleração das transformações e que o mundo é frágil e todo mundo sabe disso. A gente está falando de todos os aspectos político, econômico, né, então de saúde, né, de meio ambiente. O mundo meio que deu um berro para a gente é frágil. Tome conta da gente, né? Então a gente precisa ter tomado esse susto para justamente começar a perceber que esses são os 2 grandes, vamos dizer assim, elementos mais fortes que vão transformar todos os comportamentos praticamente. Então, primeiro, o planeta luta para sobreviver e viver imerso no digital. Então, a gente, de um lado, a gente tem uma reconexão com pensar a natureza, pensar a sustentabilidade, pensar o meio ambiente, pensar as responsabilidades sociais, e, por outro, a gente está imerso no mundo digital, e quando a gente chega até nos últimos níveis desse debate, a gente vai falar em metaverso, em NFT, né? A gente falando de todo um mundo realmente paralelo digital que acontece sem distinção. E isso é importante. É um mundo que é a continuação do nosso. Não é um mundo paralelo, desculpa, falei de maneira equivocada, é um mundo realmente que está ali em continuidade com o nosso. Então, para pensar em consumir, comprar joias, né, usar joias, a gente percebe que passa por esses 2 crivos: responsabilidade socioambiental e transformação digital. Bem, como é que eu vou fazer isso no meu varejo? O que isso tem a ver diretamente com o meu varejo? Então, a gente vai ver alguns caminhos, né? Bem, para a gente pensar a questão do planeta, né, a gente está olhando para algo que é super macro e que, às vezes, dá a impressão que é muito longe da gente, né? Pô, subir
1, 2, né, graus, não é muita coisa. Na verdade, é. É tanta coisa que a gente vê, por exemplo, a China agora fazendo o esporte de inverno praticamente só com neve artificial, né? Então não nevou, né? Tá frio, mas não nevou, não o suficiente. Então a economia de bem-estar também é uma busca muito importante e já se fala realmente em economia de bem-estar, nessa busca por esse equilíbrio, né? A ideia de equilíbrio ambiental e dos compromissos ambientais. Todo mundo que você compra, pensa sobre certificação. A gente vai falar sobre isso em específico, né? Às vezes a gente fala assim, pô, mas certificação é um negócio super caro, só empresa grande que consegue. Concordo, é realmente algo bem caro e bem difícil, às vezes, de alcançar. Mas há vários caminhos alternativos. E a gente vai falar sobre esses caminhos alternativos. E de quem que a gente está comprando, a transparência, esses processos são processos fáceis, a gente consegue fazer isso e não demanda tanto investimento assim, mas dá retorno social, dá retorno daquilo que a gente está oferecendo enquanto produto para os nossos clientes. E também reverbera em marketing? Sim, mas tem que ser de verdade, porque greenwashing é terrível, né? Vira hater depois, para transformar isso. Olha aí, Victoria's Secret de novo, né? Tem tanto hater que praticamente quase impossível de recuperar os antigos compradores. Surgindo agora, então, para ser comum em 2023. A gente vai usar essa frase o tempo inteiro para a gente pensar 22 e 23. 22 como uma preparação para a gente chegar em 23. 22 é o momento que a gente está saindo, né, desse momento de pandemia, então a gente precisa estar bem preocupado com uma série de elementos. Zerar a emissão de carbono, solução de embalagem, transportes elétricos compartilhados. O que isso tem a ver com o meu cotidiano, né? Embalagens e tags sustentáveis, por exemplo, são formas da gente alcançar de maneira direta o nosso cliente. Nosso cliente quer saber o que a gente está fazendo. A transparência começa por tags, inclusive. Começa por um site que coloca tudo ali, como acontece, quando acontece, né? Você usa, por exemplo, usa o ouro reciclado. Tá, mas de onde vem esse ouro reciclado? Como ele é feito? Né? Isso é muito importante para a gente não sair só falando e não sabendo de todo o processo, né? Isso é super importante. E, quando a gente pensa em certificações, a gente tem várias, todas elas internacionais, praticamente. A gente tem algumas certificações nacionais, sim, né, que vocês conhecem. Trouxe mais essas por conta, justamente, de trabalhar com algumas mais internacionais. E uma frase que eu sempre escuto é: não tenho como investir em certificação ou em produtos que são certificados. Você pode investir em conhecer toda a sua cadeia. Eu acho que isso é um primeiro passo. E colocar isso transparente. De quem que eu estou comprando? Quem eu estou comprando? Os insumos? A própria empresa tem certificação? Se não tem certificação, ela tem documentação transparente disponível para a gente? Porque isso é possível. Então, você pode não ter a certificação propriamente, mas o que você pode fazer enquanto marca, enquanto produtor? Você pode pegar a listagem de quais são os elementos avaliados por essas certificações e fazer internamente e colocar isso disponível, por exemplo, né? Escolher aquilo que está mais alinhado com a sua empresa e aquilo que você consegue fazer. Ninguém é 100% sustentável, isso não existe. Mas tudo que a gente pode fazer, a gente deve demonstrar, né? Desde que seja realmente feito, né? Então, a Sauer é um exemplo, né? Então ela vai ter a ideia de 18, né? O ouro de 18 quilates é reciclado, cadeia de suprimentos é certificada, compromisso com condições justas e ideais de trabalho, apoio a causas com manejo sustentável de recursos naturais na Amazônia, tem toda uma conexão super forte com a Amazônia e ONGs, né, instaladas ali. A ideia é justamente tentar minimizar o máximo possível o impacto que se faz, porque sabe que o impacto é grande. Não tem como a gente falar que a gente está numa indústria de baixo impacto. A gente sabe que a gente está numa indústria de altíssimo impacto. Mas dá para a gente minimizar? Dá para a gente mitigar? Dá. Então, é um pouco esse que é o caminho. Por outro lado, né, quando a gente falou de radicalismo para o universo digital, a gente vai começar a entrar cada vez mais no mundo onde a inteligência artificial faz, às vezes, conversando com você, cada vez mais e mais. Você quase que fala um muito obrigado no final para o robô, né, de tão já esperto que ele está ficando, tão smart que ele é. E outra coisa é esse universo, a gente caminhar para o universo de hands-free, né? Então, a gente está cada vez mais só pedindo as coisas e falando com a inteligência artificial, cada vez menos touch, cada vez mais, né, só conversando diretamente com essa inteligência artificial e ela aprendendo com a gente.
Bem, o que isso significa? Significa que a gente precisa aprender efetivamente o que o nosso cliente precisa e não o que ele quer. Na verdade, quando a gente fala de pesquisa, muitas vezes a gente escuta isso, né? O que será que o meu cliente quer? Eu vou perguntar para o meu cliente o que ele está querendo, né? Na verdade, já é coisa antiga, né? Principalmente no universo da TI, a gente tem que descobrir são as dores, né? O que é que ele está precisando nesse momento. E aí entra um questionamento que às vezes a gente não se faz, que é pensar como que a joalheria é necessária. Qual é o grande problema que ela resolve para as pessoas? Porque ela resolve, sobretudo, problemas simbólicos, sobretudo, problemas do que a pessoa está querendo mostrar para o resto da sociedade, que ela está querendo mostrar para ela própria. Faz parte de um artefato importantíssimo, que é a construção da imagem de cada pessoa. Então, não é algo secundário, não é algo, nesse sentido, original da palavra acessório, e sim no sentido de transformador, muitas vezes, até da composição que a pessoa está fazendo. Então, joalheria resolve um problemaço, na verdade, na vida dos clientes, né, que é justamente entrar nessa composição e transformar essa composição, né, que ele está utilizando. Então, quando a gente pensa nesse universo digital, as pessoas podem mais facilmente te encontrar, elas podem mais facilmente estarem próximas de você, estarem próximas do seu produto. E é importantíssimo a gente entender o que elas realmente precisam, não para a gente adivinhar, né? Não para a gente falar, olha só, você nem sabia que você precisava disso e está aqui. Não, é muito mais uma questão de empatia. Estou junto com você nesse mundo. Uma coisa que durante a pandemia todo mundo aprendeu é quem passa comigo junto, esse momento de dor, está comigo para sempre. Muitas empresas, muitas marcas pequenas cresceram muito e muitas marcas grandes conseguiram fidelizar, que era uma coisa que a gente até já tinha esquecido, né? Fidelizar clientes nesse momento, justamente porque eles não abandonaram os seus clientes naquele momento. Ajudaram, estavam ali de mãos dadas, sofrendo junto. Então, quem sofre junto, continua junto. Bem, e aí a gente percebe que esse mundo digital ele também cria uma exclusão digital. E vocês todos devem ter sentido isso, né? Quando a gente entrou na pandemia, por exemplo, virar e falar assim, então tá, agora a gente vai vender pelo WhatsApp. E aí você olhava para a cara da maioria das vendedoras e uma parte delas falava assim, bem, não sei lidar com isso. Você vai ter que me ensinar, não sei qual é o procedimento, não sei como me portar, não sei o que falar, não sei como abordar as pessoas, porque elas estão habituadas ao universo do presencial. A gente teve que passar por um processo de aprender isso, né? Bem, a gente vai ter que passar por um processo agora de treinamento exaustivo de todo mundo que toca a sua marca, pensando justamente em tirar essas pessoas da exclusão, né, digital. Tirar uma pessoa da exclusão digital pode ser conquistar essa pessoa para o seu campo, justamente como comprador, como consumidor. As regulamentações de dados, então, tomem muito cuidado, o LGPD está aí, entre outras, né? Mas tomem muito cuidado com os dados dos clientes. É um commodity, né? A privacidade que a gente tinha ideia lá no século XX esquece, né? Nem no mundo do direito, mas ela funciona da mesma maneira, funciona de outra maneira. E pensem sempre a internet como um espaço onde, na verdade, a gente está em praça pública. Então, é um lugar muito devassado, um lugar muito aberto, né? Então, é muito importante a gente tomar bastante cuidado com os dados dos nossos clientes e com os nossos também, mas, sobretudo, dos nossos clientes. Nesse universo, a gente tem os novos monopólios, que são, né, as big techs, as grandes empresas que mandam nesse mundo, tipo Microsoft, tipo Google, né, e a disputa, a Amazon, né, e a disputa dos aplicativos. Né? Então, você começa a pensar, para que eu preciso de tudo isso de aplicativo? Quais são os realmente que valem a pena? Quais que realmente estão trazendo alguma coisa para mim? Será que vale a pena fazer um aplicativo da minha marca? Para que eu vou criar um aplicativo só para isso? Né? Será que vale a pena para o meu cliente? Então, antes de começar a fazer por fazer, e na onda, às vezes, né, de uma moda, né, numa moda no sentido pejorativo da palavra, até, né, de superficialidade, pensem sobre quem é o seu cliente. Tudo, a decisão vem deles. Tem que conhecer profundamente a segmentação ou as segmentações que a gente atende, justamente para a gente poder criar coisas que solucionem problemas para eles e não tragam mais. Jura que eu vou ter que baixar um aplicativo? Mais um? Né? Não cabe mais no meu celular. Então, um pouco isso. Cuidar do mundo e das pessoas faz parte também desse novo momento que a gente está vivendo. Então, marcas que cuidam das pessoas, que falam a respeito das causas que estão vinculadas,
fazem todo sentido com uma série de clientes que vão se alinhar e vão passar, às vezes, a comprar de você por conta disso. Né? Não ligava para isso, mas, olha, você ajuda essa causa, é a causa que eu também sou muito sensível, também tenho empatia com essa causa. E aí, justamente, você acaba conquistando. Mas, de novo, tem que alinhar com valores que realmente façam sentido com a empresa, com a cultura empresarial. Né? Nesse mundo, então, que a gente está vivendo, né, nessa nova realidade que a gente está começando, engatinhando, né, tem muita gente que fala assim, não gosto de falar da nova realidade, né, dá a impressão que a gente está inventando, né, a roda de novo, mas, na verdade, não. Né, a gente está incrementando essa roda. É um novo modelo de roda, que, de repente, não é mais de madeira, agora é de borracha. Né? Então, a gente tem um outro tipo de relacionamento com se movimentar a partir desse momento. Né? Pode ser mais rápido, ela adere mais, ela enfrenta melhor buracos. É o que está acontecendo com a gente nesse momento. A gente está enfrentando melhor buraco, a gente está conseguindo, né, passar por essas transformações. Então, sim, há uma nova realidade, a gente está engatinhando nela e as transformações serão constantes. Fiquem atentos, anotem, né? Fiquem prestando atenção em tudo que está se movimentando em volta da empresa de vocês, da loja de vocês. A valorização dos processos coletivos é cada vez mais forte, então não dá para a gente deixar isso de lado. A gente tem que recriar a empresa dentro desses novos cenários e a capacidade de correr risco é o que faz a gente conseguir, mas não correr risco de uma maneira alienada, óbvio, né? Mas correr risco sabendo. Então, por isso que eu falo para vocês o tempo inteiro, estudem a segmentação, estudem o mercado, fiquem muito atentos a isso, porque a gente pode arriscar sim, só que é um risco calculado, com baixa, né, possibilidade. A internet está aí para isso, inclusive, para a gente conseguir fazer esse tipo de transformação. Né? A gente testa pequenininho. Qualquer fast fashion já faz isso, gente. Essas marcas exclusivas de internet da fast fashion servem para isso, na verdade. Serve justamente para testar. O que deu certo ali vai para a loja, porque a escala da loja é muito maior. Né? Então, transformações que aconteceram na nossa vida que não tem mais volta. Né? A diversidade é uma delas. Tem que colocar a diversidade para dentro. Né? Não é só fazer publicidade, né? Colocar lá preta, colocar preto, colocar pessoa com vitiligo, colocar uma pessoa gorda. Não é só colocar ali na publicidade. Tem que colocar isso para dentro da loja. Porque também, não só da loja, da marca, tem que colocar isso para dentro, porque isso transforma o olhar da própria empresa. A gente começa a ter uma autocrítica melhor. Foi um dos erros da Victoria's Secret. Eram 2 homens brancos que não ouviam um mundo de mulheres embaixo deles. Isso não é um problema, ser um homem branco, desde que você escute. Olha o dono da Kering, ele escuta. Então, ele conseguiu transformar. E ele é um dos caras que mais ganha com marcas de luxo e sustentabilidade no mundo. Isso não aconteceu na Victoria's Secret. Então, para a gente entender que essa postura arrogante de o mundo é assim, eu é que dito que o mundo é. Será? Na verdade, ninguém mais está ditando. A gente precisa dialogar, né? A gente precisa se colocar no lugar do outro. Que maneira melhor para fazer isso que não colocando pessoas diferentes para conviver com a gente? Isso transforma. Pode ser estranho no começo, pode dar, né, aqueles engates que eu falei meio estranhos, mas isso traz muita felicidade em grana para as empresas. Ou seja, essas empresas mais diversas, elas são empresas mais lucrativas, muito mais lucrativas, porque você consegue enxergar oportunidades que, normalmente, se fosse você sozinho, você sozinha, não enxergaria. Ou com pares, né, com pessoas iguais a você ali. Então, pensem nisso, invistam nisso, porque realmente faz a diferença. Né? Então, a diversidade ela vai trazer muitos olhares e ela realmente transforma a cultura empresarial para melhor, tanto na vivência, bem-estar, que a gente havia falado, quanto, né, para conquistar realmente novos clientes. Bem, aqui um exemplo da Cartier, que é um exemplo clássico já, na verdade, né, desde o ano passado já estou passando esse exemplo, de uma maneira de conquistar a geração Z. Se você quer conquistar a geração Z, e você precisa, porque a gente precisa renovar os nossos clientes, a geração Z não tem jeito, a gente precisa falar de diversidade com eles. Então, é realmente importante transformar, né, e aí trazer desde atores e pessoas do mundo norte-americano tradicional até, né, um rapper de Hong Kong. Afinal de contas, o mundo está
muito concentrado na Ásia. Então, o luxo, a tradição e a inovação andam juntas, sim. Pensar que tradição é algo que significa dar as costas para a realidade é uma bobagem. Em antropologia, a gente fala que todo rito serve, saber para quê? Para atualizar uma tradição. As tradições são atualizadas. Elas não são uma coisa congelada. Elas são elementos da cultura. Então, elas precisam se movimentar. Aqui um exemplo da H. Stern, né, sempre tentando se comunicar com variados públicos, né, desde pessoas bem jovens, né, a menina que ganhou isso, a fadinha, né, que ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas, modelo negra, esportista, né, a filha da Xuxa, a Sasha, que é evangélica. Então, olha como modifica, né? No entanto, aqui a gente tem justamente uma que já é bissexual. Então, assim, ela tem várias posturas, várias tentativas de conversar com a diversidade de mulheres que existe no país. O país não é feito de um tipo só, né? O Brasil é continental. A gente achar que vai ser em uníssono não funciona. A mesma coisa a Vivara, e, no caso, eu acho a Vivara até mais ousada, pensando no teor de publicidade deles. Bem, e aqui era uma animação, inclusive, para mostrar como a Vivara olha para Benetton, lá dos anos 80, para fazer videozinhos, gifzinhos, onde a gente vê desde trans, pessoas com vitiligo, pessoas albinas, misturado com homem, mulher, tudo não binário, tudo misturado, né? Então, quando a gente pensa também nessa realidade, a gente tem que ser pé no chão. Então, a classe média ela mudou. E a gente vende para a classe média. Então, o que mudou nessa classe média? Eles perderam poder de compra, sim, isso é real. Muita gente perdeu o emprego, muita gente teve que diminuir, né, os custos de vida cotidiana. Mudou completamente as prioridades, né? Então, a gente vê, principalmente, crises. Nunca houve tanta separação durante a pandemia, como foi durante a pandemia. Conviver o tempo inteiro mostrou as diferenças e, às vezes, que se tornaram impossíveis de serem, né, cambiadas, né, de serem transformadas. Então, as pessoas vão se separar, e isso faz parte, isso tem impacto no nosso mundo, é lógico que tem. Né? Então, não só porque tem menos grana, mas porque a vida das pessoas está abalada. E se as vidas das pessoas estão abaladas, isso vai abalar o consumo delas também. A maneira como elas vão entrar no shopping e se direcionar, ou entrar num site e se direcionar para a joalheria, vai ser diferente. O que significa joalheria nessa situação para essas pessoas? Né? E aí a gente percebe que 22 e 23 é um momento de renascimento, de certa maneira, do luxo. Só que do luxo, da moda, do turismo, só que é um outro tipo de postura. É um outro tipo que foi sendo, vamos dizer, gestado durante esse momento pandêmico. Então, agora, é muito importante a gente se alinhar com esse século XXI. Ter a diversidade dentro e fora, falar com pessoas variadas, ter produtos variados, produtos, agora, nesse primeiro momento, inclusive, produtos que são leves, produtos que não chamam tanta atenção, as pessoas ainda estão, né, começando a sair desse universo, mas também tem espaço para festa, é óbvio. Né? Então, é o outro lado da brincadeira. O luxo e o turismo, então, como eu falei, eles vêm também, começam a olhar de novo para o Brasil. Né? Quem não percebeu a quantidade imensa, né, de fotografias no Instagram falando: você acha que isso é o Caribe? Não, isso é Sergipe, isso é... Né, e assim por diante. Né? Isso é, sei lá, Ceará, isso é Búzios. Né? Então, a gente viu muito isso acontecendo. Né? E isso aconteceu porque a gente, não só porque a gente não podia circular com tanta facilidade para fora do país, mas porque, se você fica parado, você fica introspectivo, você fica se olhando, isso acontece na escala social também. Então, as pessoas passaram a prestar atenção também. Falam: nossa, por que eu não estou aqui, não vou explorar o próprio país, não vou explorar o Brasil? E a gente começa a ver isso sendo feito cada vez mais. Isso também deve e pode ser feito quando a gente pensa em joalheria. Eu trouxe aqui um exemplo antigo, de 2015, né, que são joias inspiradas na Lygia Clark, numa artista, né, moderna, / contemporânea do Brasil, que foi feito pela neta dela, inclusive.
Mas é um exemplo do que a gente pode fazer. A gente tem muita coisa, para além, inclusive, do tropical, que é o que normalmente a gente faz, né? Olha para a flor, olha para os seres, né? Para a vida, para a fauna, mas a gente pode olhar para os artistas brasileiros, para a arquitetura brasileira, né? E trabalhar em cima disso, né? Com um processo criativo que toca, às vezes, até mais facilmente as pessoas, não porque elas reconheçam logo de cara, mas porque elas têm afinidade com aquela cultura que está por detrás daquela produção, né? É mais fácil para elas sentirem, antes de entender, né? Um saber estético, no caso. A gente sabe que o luxo teve um abalo durante a pandemia, mas que está voltando agora, né? 22 e 23 realmente são um momento já indicado por tendências econômicas de que volta, e volta com força, só que volta modificado e volta mais variado. Então, a ideia de luxo tradicional, a gente vai voltar para o luxo tradicional? É lógico que tem espaço para o luxo tradicional, mas ele agora tem outros competidores, né? E acho que isso é importante para a gente ter consciência também. A classe média, então, ela muda também porque ela perde uma série de coisas que ela estava acostumada. Então, a gente tem a dinâmica de serviços completamente diferenciada. A gente tem, inclusive, deixando de usar, né, plano de saúde, escolas particulares, né? Então, tudo isso vai afetar o consumo imediatamente? Sim, a gente está falando de um momento de crescimento, 22 e 23. As pessoas vão voltar a arranjar emprego em 22 e 23. Mas é um processo também se livrar de dívidas e coisas assim. Tem o boom do consumo, que é agora, que acontece agora, nesse início. Aproveitem isso, inclusive, né? Dediquem-se bastante a esses primeiros momentos do primeiro semestre para justamente conseguir, né, alavancar crescimento. Caiu o poder de consumo, subiu o endividamento. E a gente tem também um grande índice de abandono de escola das classes mais baixas. O que isso tem a ver comigo? Isso tem a ver lá no futuro, quando a gente precisar de mão de obra qualificada. Então, isso faz parte da nossa responsabilidade também, né? É isso que muda agora, nesse século XXI. A gente começa a se sentir responsável por mais coisas. Bem, também a gente tem um momento de envelhecimento muito grande da nossa sociedade como um todo, e do Brasil em especial. O Brasil, em pouco tempo, vai se tornar a quinta nação de maior quantidade de terceira idade, com pessoas acima de 45 anos. Então, vão por esse caminho. Campanhas publicitárias que trabalham contra etarismo, né, contra esse tipo de preconceito, né, de pessoas mais velhas, né, aproveitar o máximo possível essa mão de obra, porque é uma mão de obra que, às vezes, ficou lá excluída, que é de altíssimo gabarito, às vezes, mas ficou excluída porque não consegue se adequar tão rapidamente ao mundo digital. Então, ela pode ser, justamente, né, tomada e construída justamente para um atendimento muito refinado, inclusive, né? Horários específicos e serviços específicos para idosos, lembrando que vários desses idosos podem aparecer com acompanhantes e cuidadores profissionais. Portanto, treinem quem atende, para não ter preconceito com a pessoa que está ali ao lado, ajudando essa pessoa a fazer a compra, né? Então, lembrar disso, né? Parece um detalhe, parece que não, é uma coisa muito importante a gente treinar, treinar e treinar, principalmente para não ter preconceito, né? Então, a gente tem aqui, né, um exemplo, né, para arranjar pessoas maduras, Maturity Jobs, que é uma plataforma para justamente a gente contratar pessoas mais velhas. E também a questão de um varejo que é cada vez mais multifacetado. Não vou me ater muito a isso, mas, rapidamente, para a gente dar uma pincelada, são coisas que a gente foi elaborando, vivenciando, né? Live e-commerce, quem que não fez um live e-commerce durante, né, uma venda no Stories e, né, e Reels e coisas do gênero? A gente fez isso durante a pandemia e isso vai continuar. Agora a gente já tem plataformas dedicadas apenas a isso. Então, realmente é algo que se profissionalizou, né? E marketplaces, dark stores, tudo isso continua. Isso não vai parar, né? E a dark store é o outro lado, justamente, no outro lado da moeda de negócios, que são exclusivamente de delivery, ou seja, uma loja que é exclusivamente para entrega, que não vai ter espaço físico. E aí a gente vê muita gente falando sobre os nômades digitais, né? Porque foi um boom durante esse período da pandemia, pessoas entrando nesse universo porque o trabalho delas passou a ser home office. Então, alugava uma casa em Ilhabela, ficava lá 3 meses trabalhando de lá.
depois alugava em Ubatuba, depois alugava em Maceió, e assim por diante, né? Em Porto Alegre, e ficava fazendo isso, rodando o país, trabalhando em vários lugares, até em outros países. Bem, essa ideia da gente viver uma férias de sabático, um comer, rezar, amar, né? Mas sem perder um dia de trabalho, porque, na verdade, você está trabalhando todos os dias, é algo que realmente uma parcela da população, e que não é uma parcela que quem trabalha com joalheria pode desprezar, porque é uma classe alta, uma classe bem, um capital cultural bem alto, bem elevado, que são muito interessantes enquanto um público, né, para ser cativado, e que a gente pode até pensar, mas eles compram, porque nômade digital está com a mochila nas costas, é alguém que é, né, do desprezar bens materiais. Sim, é mais fácil comprar uma joia e levar essa joia e conectar essa joia com a experiência, e aí a gente entra na questão da experiência, do que propriamente comprar um quadro, comprar algo grande para levar de lembrança. A joia ela ajuda nesse processo. Não só a joia souvenir, ela também, é verdade. Essa pessoa compra souvenir para levar para outras pessoas, por exemplo. Mas para ela mesma, para essa pessoa ter no corpo dela, sobre o corpo dela, uma lembrança daquela experiência que ela teve morando 3 meses em X, Y e Z. Ela vai ter isso. Acho que o exemplo mais simples seria justamente as pulseirinhas com os berloques, mas vai muito além disso. Tá? A gente pode pensar em coleções temáticas focadas principalmente na localidade. A localidade que você está é uma localidade que tem essa conexão turística, que tem essa conexão de lugar bonito, que as pessoas estão indo, que tem, de certa maneira, uma série de nômades digitais por ali. Vale a pena pensar nisso, então, com um público bem bacana. O conforto, né, o conforto nosso de cada dia, ele não sai de perto, a gente aprendeu e a gente não vai se livrar. Né? Aí eu aqui de tênis, a última vez que eu subi aqui eu estava de salto. Então a gente realmente modificou a maneira de pensar e de encarar, inclusive, os estilos das pessoas. E na questão da joalheria, eu acho que tem uma cena, com certeza a maioria de vocês já viu o Breakfast at Tiffany's, né? Mas tem uma cena que é essa cena em que eles entram, né, com $10 no bolso, e o atendente da Tiffany's trata eles de uma maneira magnífica. O atendimento é como se ela estivesse comprando um quarteirão inteiro de Tiffany's. Ela está comprando alguma coisa que custe $10 apenas, que no caso era um alfinete, né, de bebê. E essa ideia do tratamento muito qualificado tem a ver com a experiência. Ele conversa, ele bate papo, né? Ele vai além do simples atendimento de empurrar produto. Né? Então, a ideia justamente de você conseguir criar um elo ali, que é um elo de confiança, um elo de qual é o seu problema. O meu problema é que o meu dia está chato. Né? E ela fala, alguma coisa boa pode acontecer. Vamos entrar na Tiffany's. Então, quando ela entra na Tiffany's, a primeira fala dela é nada mais, nada menos de que alguma coisa ruim pode acontecer aqui dentro? Não. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um lugar de acolhimento, é um lugar onde as coisas funcionam, é um lugar bacana, é um lugar onde ela se sente bem. É isso que a gente tem que trazer para o nosso espaço de PDV. Esse acolhimento. Muitas vezes, a gente sabe, durante muitos anos, a gente, quando falava em joalheria, quanto mais empertigada, melhor. Né? Quanto mais distante do cliente, melhor. Isso não funciona mais, não importa a classe social. Né? Então, é muito importante a gente entender que mesmo as classes mais altas também se transformaram durante a pandemia. Ninguém passou incólume. Tá? Então, esse lugar de acolhimento, esse lugar de segurança, não é só servir champanhe, é realmente ter um lugar onde você se sente confiante ali dentro. Você está pleno ali dentro, sem problema. Né? Então, isso, acho que vejam, né? Não só vejam esse filme, mas vejam essa cena em especial. Eu acho que é uma cena muito legal da gente ter em mente, que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia dentro da empresa. E isso passa por treinamento de novo, hein, gente? Treinamento, treinamento, treinamento. Então, o PDV, repensar, melhorar ao máximo a experiência de vida, de venda, de convívio da marca. Né? E produto, as peças, nesse momento, elas ainda são leves. Daqui a pouco elas já vão... Daqui a pouco mesmo. Coisa de 3, 4, 5 meses no máximo. Assim, a gente já começa a ver uma mudança no modelo de compra. Mas esse início é quase aquele início, assim, né? Estou saindo agora, né, do lugar. Então, o que significa, então, comprar?
conforto, segurança, preço justo, a questão do pós-luxo e reputação. E a reputação é transparência. Então, é muito importante a gente ter esses elementos na cabeça para a gente pensar o nosso PDV. São 4 palavras-chave hoje em dia. O custo-benefício é o que move a geração Z. Antes da pandemia já era assim. Com a pandemia, isso ficou ainda mais forte e eles ensinaram para todo mundo da família como fazer isso. Presença, então, Phygital, desculpa estar digitado errado ali, eu tinha até consertado, mas como, né, deu pau. Então, a presença Phygital, né, que é algo fundamental, isso também entra no PDV, a pessoa está dentro do seu PDV, vendo o seu Instagram, procurando aquilo que achou no Instagram. Então, isso precisa ser costurado, você precisa entender como é complexo esse processo de decisão, mas, sobretudo, como ele é também de se sentir acolhido, de novo, né? Você entra com o Instagram ali, ao invés de torcer o nariz, fala assim, o que é que você está procurando? Deixa eu ver. Ah, isso daí a gente postou tal dia. Deixa eu ver aqui, deixa eu te mostrar. Isso daqui são as variações que a gente tem, essa aqui é a profundidade que a gente tem. Então, é bem mais importante a gente entender que esse Phygital precisa acontecer não só na vida do cliente, mas na nossa vida. A gente vive Phygital no PDV hoje em dia. E a gente precisa entender como isso pode ser utilizado a nosso favor, né? Lógica física, então, pós-pandemia, né? A gente tem exemplo das guide shops, né? Onde você entra, escolhe, vai embora e não leva, chega na sua casa depois, o caso da Amaro. Mas eu acho que uma das coisas bacanas da gente pensar sobre o que a gente pode aprender com a guide shop é a pessoa quer ter contato com o objeto, ela tem que ter contato com a marca, ela quer experienciar a marca, por isso ela está no PDV. Ela não está no PDV só porque eu preciso relar, eu preciso experimentar. É óbvio que isso também, porque isso já fazia parte. Mas agora tem algo que é a conexão com a marca, né? Então, é essa conexão com os valores da marca, ela sentir isso, que faz toda a diferença, né? Então, PDV é um lugar de experiência da marca, espaço de relacionamento e de experiência Phygital, mesmo que não seja uma guide shop, que seja uma loja tradicional. Nesses caminhos possíveis, eu acho que uma das tendências mais fortes que a gente vê em termos de produto foi a questão da manualidade. Apareceu muito isso, principalmente em moda. Isso também aparece e pode aparecer dentro do universo da joalheria. Só que uma coisa que é muito importante a gente entender é que um não mata o outro. O industrial continua existindo. E o artesanal tem mais espaço agora por conta da internet. Então, a gente precisa entender como essa dinâmica pode funcionar. Tem espaço para todo mundo, é isso que eu estou querendo dizer. Desde o designer super experimental até aquele que faz a escala, que todo mundo já está batidão já. Não tem problema, né? Tem espaço para cada um deles dentro desse universo hoje que a gente tem de consumo. Então, as marcas, né, pensar nessa questão de manualidade está muito ligado a dar você vê o trabalho, né? Você tem algo de tensão de trabalho ali, de labor, que é valorizado, né? Que mostra, dentro de uma estética, na verdade, como isso funciona. Acaba sendo lido como mais sustentável. Sendo ou não, inclusive, mas é lido como. É como você pensar em crochê, sabe? As pessoas acham que é mais sustentável porque é crochetado à mão. Aí você fica pensando, será que é mesmo ou não? Não, pode ser terrível, inclusive, esse processo de crochetagem, com trabalho escravo e tudo mais envolvido. Mas não é o caso aqui. As pessoas leem justamente por conta da artesania, né? E como que a gente faz a escolha de mix de produtos, levando isso em consideração? Conhecendo a nossa segmentação. A nossa segmentação gosta disso? Quer experimentar isso? Não sei. E aí, o que eu escuto dos clientes muitas vezes? Mas eu preciso pensar na escala. Eu faço na escala. É para isso que a internet existe, gente. Para a gente fazer pequenas produções e testar. Testar, testar, testar. Esse é um grande pulo do gato que a gente pode fazer hoje em dia. Se Fast faz e é um elefante, quem é menor consegue fazer isso com mais destreza, inclusive. Então, experimentem formatos novos, novos tipos de serviços, novos tipos de produtos, linhas diferentes de mix de produtos a partir disso. Então, essa fala é muito comum, mas a gente pode superá-la pensando justamente a partir de todo o instrumental tecnológico que a gente tem disponível. Case de sucesso, Kering, faz sustentável, usa desde o bordado à mão até o super feito na escala e ganha muito com isso. Pode estar pensando, mas a Kering, né, trabalha com moda, né? Bem, não só moda, né? Boucheron, Pomelato, Dodô, Killing.
e variadas marcas que trabalham também com relógio, né? Mas esse universo, justamente, né, do consumo de joalheria. Então, sim, dá para a gente fazer sustentável e ganhar mais com isso. Só que, para isso, a gente precisa fazer todo um projeto. Eles começaram esse projeto em 2011, né, olhando para onde? Para a cadeia de valor. Então, é justamente para onde a gente tem que olhar também. Quem está na minha cadeia de valor? Quem está na minha cadeia de produção? Quais são as etapas e como as pessoas estão fazendo essas etapas, né? A sustentabilidade, ela exige, sobretudo, coragem, na verdade, né? A gente pensar nossa realidade, colocar tudo isso no papel, olhar para o futuro e desdobrar isso de uma maneira que seja sustentável. Quando a gente fala que algo é sustentável, é um tripé ambiental, social e econômico. A gente tem que ganhar dinheiro com esse processo, não tem nada de errado nisso. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa entender quais são os passos que a gente pode dar e quando a gente pode dar. Portanto, tem que planejar para se tornar sustentável mais e mais e mais e mais. A gente não vira do dia para a noite uma empresa sustentável. Então, isso vale tanto para varejo, quanto para a marca, quanto para a indústria, né? Vale para todos que estão envolvidos. Desenvolvimento sustentável, responsabilidade social, economia circular, principalmente, é, hoje em dia, palavras e coisas que a gente precisa seguir no dia a dia para a gente entender os nossos futuros. Então, joias no pós-pandemia, o luxo tradicional está sendo desafiado? Tá, mas ele tem um grande espaço ainda, porque a gente tem ainda uma imensa possibilidade de crescimento de classe média no país. Portanto, a gente tem ainda muito daquele luxo tradicional de ostentação ainda? Tem. E não tem problema nenhum. Mas ele é desafiado pelo novo luxo, pelo pós-luxo, pelo não-luxo. Sim, ele é desafiado. E a gente precisa conhecer todas essas vertentes. Porque alguns dos nossos clientes mais antigos podem se tornar pós-luxo, podem não querer ostentar mais da mesma maneira. E a gente precisa estar atento a isso. O phygital é a realidade, não tem como a gente escapar, dentro do seu PDV, dentro da sua indústria, dentro da sua marca. E a responsabilidade socioambiental talvez seja uma das coisas que são mais exigidas hoje em dia por um grande contingente de clientes. Então, se a gente pensa no resumo do comportamento do consumidor, é esse daqui. Avaliações são criteriosas a partir de agora. Ele não compra por impulso, é muito difícil ele comprar por impulso. Ele compra por impulso em algumas datas, tipo o Natal, que acabou de rolar, sabe? Então, aí tem alguns momentos assim. Mas, fora isso, ele vai ser bastante criterioso. A jornada de compra é mais complexa, porque ela tem muito mais informação disponível no processo. Os itens e os serviços funcionais são valorizados cada vez mais, mas a estética não foi abandonada, pelo contrário, só que essa estética agora precisa ter andar de mãos dadas, realmente, com o mundo funcional. O conforto veio para ficar, e o conforto aqui é uma palavra, como vocês viram, super ampla, que vai desde vestir a peça até o sentimento de conforto que a gente tem dentro de uma loja. E segurança é algo que todo mundo quer, mesmo sabendo que ela é super frágil, a gente está o tempo inteiro precisando disso. Pensar o futuro, então, gente, só para a gente caminhar para o final, já finalizar, os estudos de Future Studies, eles não são aleatórios, eles não são bola de cristal. Na verdade, eles são estudos que a gente faz estudando o comportamento do consumidor, entendendo o que está surgindo e como isso pode se desdobrar. Quando a gente consegue entender isso, a gente consegue traçar caminhos possíveis e fazer planejamentos como o que a Kering fez lá em 2011. Quando ninguém queria falar de sustentabilidade, eles não só estavam fazendo isso, como em 2013 eles já estavam limpando a cadeia de valor inteira deles, já colocando só sustentabilidade. Então, na frente, Oceano Azul. Essas aqui são alguns dados que eu acho que são importantes para a gente entender por que pensar no futuro é uma coisa muito estratégica. Quem não pensa em futuro, quem fica apagando o fogo, 4,6 de crescimento. Quem pensa a longo prazo, 8,5 de crescimento. Muito mais. Então, é muito importante a gente realmente ter visão de futuro, ou seja, entender o nosso consumidor, entender o cenário político, econômico, nacional, internacional, local, para a gente justamente poder fazer planejamentos que são condizentes com construir o futuro que a gente quer para o nosso negócio, para o nosso entorno. Então, eles são feitos de maneira bastante criteriosa,
é ciência, né, nesse sentido, né, é uma ciência humana, mas é uma ciência, então tem procedimentos para isso ser feito, não é feito de maneira aleatória de maneira alguma. Então, tudo que a gente mostrou para vocês são futuros possíveis e futuros que já estão praticamente consolidados. 2022, 2023, gente, é consolidado. Mas é muito importante vocês entenderem que o futuro de vocês, quem constrói, são vocês. Então, todas essas iniciativas do IBGM, por exemplo, são muito importantes para que vocês agarrem isso para justamente transformar e chegar onde vocês desejam chegar, construindo o mundo que vocês desejam para vocês, para a marca, para a empresa e para a sociedade. Resistir, reinventar, talvez seja o grande lema desse momento para a gente poder sobreviver, já sobrevivemos, né, e ser mais resiliente e mais criativo para enfrentar e criar 2022 e 2023. Obrigada.